Senador Davi Alcolumbre, o senhor está sendo um ditador, senador Davi Alcolumbre. O senhor não pode fazer isso. Peça a segurança para me tirar. Estou pedindo um minuto. Não tenho essa coragem. Com a palavra do senador Exauci Lucas. O senhor vai abrir ou não vai abrir a CPI? Embora o senhor tenha batido no peito e debochado, eu me senti debochado quando o senhor disse que com 81 assinaturas de senadores, o senhor não colocaria um pedido de impeachment. Inclusive a sua assinatura. O senhor disse isso. Saiu na mídia, amplamente. Ou não disse? Se for, eu retiro as minhas palavras. Mas o fato é que o senhor nunca abriu um impeachment, mesmo com a maioria dessa casa apoiando o pedido de impeachment. 41 senadores. Senadores levam Davi Alcolumbre ao Conselho de Ética do Senado Federal por omissão e blindagem a ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora eles querem tirar o Davi Alcolumbre da presidência do Senado Federal. Algo inédito que nunca aconteceu, essa representação de alguns senadores ali no Conselho de Ética, justamente depois que o senador Eduardo Girão pediu 1 minuto para poder falar um pouco a mais. O Davi Alcolumbre ignorou ele, chamou o próximo palestrante e aí causou toda uma confusão ali no Senado Federal. O clima está mesmo tenso ali. Será que o Davi Alcolumbre vai cair? Nós vamos ver essa história, se existe base neste pedido. Quem vai trazer para nós é um jurista, o Peter ali do canal Ancapso, porque ele conhece tudo e ele vai mostrar para nós. Já pensou o Davi Alcolumbre saindo da presidência e nós temos uma nova eleição ali para presidente do Senado e aí alguém da direita pode ser um ocupante ali da cadeira e os ministros, talvez 1, 2 ou 3 podem cair. Dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Veja a matéria e voltamos em seguida. O Girão do Partido Novo, senador do Partido Novo, vai entrar com uma representação contra o Alcolumbre no Conselho de Ética do Senado, exatamente pedindo a destituição do Alcolumbre da presidência do Senado. O escândalo do Alexandre de Moraes é tão grande que eu não duvido não. Seria uma oportunidade única de tirar o Alcolumbre. Vamos entender o que é isso daqui, porque sem dúvida alguma o motivo parece claro, né? Alcolumbre tem evitado pautar impeachment de ministro do Alexandre de Moraes, e a gente sabe agora que o Alexandre de Moraes está mais do que enrolado no caso Master, está super enrolado no caso Master. Não tem por que impedir pedido de impeachment dele. E no momento que sair os pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, dá para tirar o Dino e o Gilmar Mendes também, que tem atrapalhado a função do Congresso nessa história toda, né? Aliás, dá para fazer uma limpa boa ali no STF com isso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Então tá aqui, ó, urgente, Novo levará Alcolumbre ao Conselho de Ética. O Eduardo Girão, que é o senador pelo Partido Novo, vai representar Davi Alcolumbre no Conselho de Ética do Senado por omissão institucional e abuso de poder nas prerrogativas da presidência. Na justificativa da representação, a legenda acusará o amapaense de engavetamentos sucessivos de pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, além da obstrução das investigações da CPI do INSS e de impedir a CPI do Banco Master. A CPI do Banco Master já tem assinaturas mais do que suficientes para ser instalada, só que o Alcolumbre não quer. Ele quer, na verdade, até votar, fazer a sessão conjunta para votar o veto, a derrubada do veto do Lula, não sei o que lá, mas não quer a CPI do Banco Master, né? Trata-se de iniciativa inédita nessa legislatura. O texto que está sendo concluído fará menção aos mais de 40 pedidos de impeachment contra o ministro do STF, alguns bastante robustos, solenemente ignorados pelo presidente do Senado. Moraes foi acusado diversas vezes de abuso de poder e crime de responsabilidade na condução dos inquéritos relacionados à direita, como das fake news e do 8 de janeiro, mas também foi acusado de conflitos de interesse e suspeita de enriquecimento ilícito no caso do contrato de 129 milhões de Viviane de Moraes com o Master. Esse caso aqui é um caso muito bom, exatamente porque foge do crime de hermenêutica, né? Eu já expliquei para vocês que na jurisprudência brasileira se entende que não há crime de hermenêutica. O juiz não pode ser condenado por uma decisão que ele deu, por mais absurda que essa decisão seja. Esse é o entendimento do pessoal. Eu não concordo com isso não, tá? Mas esse é o entendimento do pessoal. Então, esse caso aqui não. Por quê? Porque é dinheiro, né? Entrou dinheiro na conta da família, né? De um caso que está mais do que provado que é um caso problemático. A gente já viu aí a informação conseguiu bloquear do Vorcaro, né? Conseguiu bloquear para o Alexandre de Moraes, ou seja, o cara estava pedindo ao Alexandre de Moraes para tentar bloquear a prisão dele, né? Para tentar bloquear a liquidação do Banco Master. Lembra
que essa mensagem foi passada no dia 17, um dia antes da prisão e da liquidação do Banco Master. Mas o pessoal já sabia, ele já tinha o acesso, porque o Moraes Mourão lá, o Luiz Felipe Moraes Mourão, o tal do sicário que tentou o suicídio na cadeia, né? E que aparentemente está com morte cerebral, mas a gente não tem a confirmação disso ainda. Mas o fato é que ele teria acessado a informação e pego essas informações de que o banco seria liquidado e que ele seria preso naquele dia, né? Então, ou seja, ele mandou uma mensagem para o Moraes, conseguiu bloquear aí, porra, bloqueou a parada, porra, dá um jeito de bloquear isso daí, né? Ou seja, tá muito clara essa ligação do Vorcaro com Alexandre de Moraes. E nesse momento, o Senado, que é um órgão que deveria ser a pessoa, deveria ser o órgão responsável pelo controle do STF, não pode ficar parado, não pode não fazer nada, né? No caso, o próprio Alcolumbre travou o processo colegiado dos sigilos do Vorcaro, solicitados inicialmente pela CPMI do INSS. Os dados só foram liberados após a troca do Dias Toffoli por André Mendonça na relatoria do caso. O colegiado também foi impedido pelo amapaense de acessar os registros de entrada de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, no Congresso Nacional, impondo um sigilo de 100 anos sobre os dados. O Alcolumbre deu um jeito de proibir de saber quem que o careca do INSS visitou. Por que ele fez isso? Porque ele e os amigos dele estão tudo lá, né? Você sabe, né? O pessoal da esquerda, todo mundo ligado ao careca do INSS. No caso das investigações sobre o Master, Davi Alcolumbre também vem ignorando solenemente 2 requerimentos com apoio recorde. Tanto a CPI exclusiva do Senado, proposta por Girão, que teve 51 assinaturas, como bastavam 27, como uma CPI proposta pelo Carlos Jordi, que teve mais de 280 assinaturas, né? Ou seja, uma CPI e uma CPMI. A CPMI é quando ela é conjunta, o Senado e a Câmara juntos, né? A CPI é só da Câmara ou só do Senado. E o presidente do Senado é ele próprio suspeito de manter relações pouco republicanas com o Vorcaro, tendo indicado o presidente do Fundo de Previdência de Servidores do Amapá, que botou 400 milhões de reais em CDBs do Banco Master. Eu já expliquei para vocês que o caso do Amapá é pior até do que o Rio de Janeiro, né? É verdade que o Rio Previdência do Rio de Janeiro colocou R$1 bilhão em títulos do Banco Master. Um absurdo. O Cláudio Castro tem que responder por isso também, não tem dúvida nenhuma não. Tem que botar o Cláudio Castro na cadeia se for o caso, se for provado que realmente ele fez essa merda. Agora, o do Amapá é muito pior, cara, porque o Amapá é muito menor que o Rio de Janeiro. Ou seja, o comprometimento das contas dos aposentados do Amapá é muito pior do que o comprometimento das contas dos aposentados do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado relativamente grande em termos de quantidade de gente, né? Em termos de população. E principalmente em termos de funcionar. Cara, como tem funça no Rio de Janeiro? Meu amigo, você não tem ideia da quantidade de funça que tem no Rio de Janeiro. E aí, né, isso pelo menos... o impacto proporcionalmente é menor, né? Então, acho lindo isso daqui, acho ótimo, acho super justo. Qual a chance disso passar? Eu acho pequena, tá? Por quê? Porque isso tem que passar no Conselho de Ética. O presidente do Conselho de Ética do Senado é o senador Jaime Campos, do União Brasil de Mato Grosso, e o vice-presidente é o Eduardo Braga, do Amazonas, né? E as pessoas no Conselho de Ética estão divididas ali, mas tem maioria para o governo. Então eu acho pouco provável isso prosperar. Agora, vamos ver como é que vai ficar os escândalos do Vorcaro com Alexandre de Moraes nos próximos dias, né? Porque a gente está vendo, cada dia aparece mais coisa, cada dia tem mais mensagem maluca, cada dia tem cada coisa muito pior do que no dia anterior. É assustador o que está surgindo de ligação do Vorcaro com Alexandre de Moraes. Dependendo do tamanho que fica essa coisa, pode ficar insustentável. E ainda tem outro fator, né? O Gilmar Mendes e o Dino bloquearam praticamente a CPMI do INSS. Mataram a CPMI do INSS, né? A CPMI conseguiu aprovar a quebra de sigilo de um monte de gente e simplesmente o Dino disse que não pode, acabou passando por cima do André Mendonça, passando por cima de um monte de gente, o que é um absurdo, subvertendo totalmente a justiça, não deveria ter ingerência sobre o Senado. Agora a questão é, o Senado vai fazer alguma coisa ou vai baixar a cabeça e mais uma vez baixar a cabeça para o STF? Essa sucessivo abaixamento de cabeça do presidente da Câmara e do Senado para o STF que botou a gente nessa situação. Tivesse o Arthur Lira e o Pacheco lá atrás, um mínimo de coluna dorsal, né, um mínimo de coluna para sustentar um ataque, sustentar uma briga com o STF, não teríamos chegado nessa situação triste que nós estamos aqui, não teríamos chegado nessa tragédia que nós estamos com um STF que simplesmente não funciona, um STF que virou um partido político interessado apenas em proteger a corrupção dos seus próprios membros, né? Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Acho ótima a iniciativa do Girão.
não sei se vai funcionar. Girão. Presidente Davi Alcolumbre, nós tivemos ontem aqui no plenário do Senado, senador Cajuru, um dia de alívio, um dia onde a população ficou feliz com o Senado Federal, um dia que eu tive a oportunidade de lhe parabenizar, e eu gostaria de fazer isso muitas vezes, de verdade. Mas eu confesso que hoje de manhã, presidente Davi Alcolumbre, quando nós tivemos, parece aquela coisa, a gente não tem um dia de paz, né? A alegria dura pouco, senador Jaime Bagato. Essa decisão do ministro Flávio Dino, indicado pelo Lula, ministro da Justiça do Lula, praticamente acabou com o instrumento de 200 anos do Senado Federal, que é CPI ou CPMI. Acabou. Liquidou. E, coincidentemente, o senhor é o presidente do Senado Federal. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe perguntar o que é que o senhor pretende fazer com a desmoralização da decisão do ministro Flávio Dino, que se fala pelos 4 cantos do Brasil, população muito triste e indignada como cidadãos de bem, porque dá a ideia, parece, jogo combinado. Ontem nós tivemos a vitória aqui do Senado, com a decisão correta do senhor. Hoje, ministro Flávio Dino praticamente anula comissão parlamentar de inquérito, votação de bloco por bloco, até eles fazem lá. O prevento dessa ação é o ministro André Mendonça, porque essa Roberta ligada ao PT, essa empresária que teria ligação com o Lulinha, ela é investigada. E o ministro André Mendonça é o relator. Aí vai o ministro Flávio Dino, toma essa decisão. Então, em primeiro lugar, eu queria saber do senhor que atitude o senhor vai tomar para resguardar o Congresso Nacional, o instrumento de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que eu quero fazer a Vossa Excelência é o seguinte: se diante do que foi revelado hoje, que jornalistas foram intimidados pelo banqueiro Daniel Vorcaro, num grupo chamado Turma, estaria aí dizendo que ia quebrar os dentes de um jornalista famoso do Brasil, Lauro Jardim, que tem feito um trabalho corajoso, e que, segundo informações, outros jornalistas e outras autoridades estariam na mira por serem adversários. Diante de todas essas revelações que levaram à prisão do Fabiano Zettel, seu cunhado de Vorcaro, a prisão de Vorcaro, a prisão de 2 diretores do Banco Central, senadora Tereza Cristina. Se isso já não é suficiente para Vossa Excelência tomar decisão hoje aqui. Para concluir, querido líder. Tomar decisão hoje aqui perante os seus colegas, seus 80 colegas, embora o senhor tenha batido no peito e debochado, eu me senti debochado, quando o senhor disse que com 81 assinaturas de senadores, o senhor não colocaria um pedido de impeachment, inclusive a sua assinatura. O senhor disse isso. Saiu na mídia, amplamente. Ou não disse? Se for, eu retiro as minhas palavras. Mas o fato é que o senhor nunca abriu um impeachment, mesmo com a maioria dessa casa apoiando o pedido de impeachment. 41 senadores. 3 milhões de brasileiros, lhe peço 1 minuto para concluir, a mais. 3 milhões de brasileiros quase apoiando. Para fazer uso da palavra pela lista de oradores inscritos, conceda a palavra ao desse senador Exalci Lucas. Senador Davi Alcolumbre, o senhor está sendo um ditador, senador Davi Alcolumbre. O senhor não pode fazer isso. Eu lhe pedi 1 minuto para concluir a minha
Peça a segurança para me tirar. Estou pedindo 1 minuto. Não tenho essa coragem. Com a palavra, o senador Exalci Lucas. Vai abrir ou não vai abrir a CPI? Pois é, realmente já está mais do que na hora, né, de alguém fazer alguma coisa. E o senador Eduardo Girão foi corajoso. Ele peitou ali, desafiou mesmo o presidente da casa, porque não é a primeira vez que eles tentam barrar ali pedidos de impeachment. Já passaram ali de 10, de 20 pedidos formulados ali com dezenas de assinaturas, que primeiro foi o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, que engavetou. Agora o Davi Alcolumbre. Na verdade, o Davi Alcolumbre já está no seu segundo mandato. Antes do Rodrigo Pacheco, ele também foi presidente e também segurou a onda ali, né? Segurou a barra para os ministros do Supremo. Só que dessa vez parece que é algo inédito, né? Parece que nunca aconteceu isso, os senadores se unindo ali, senadores da direita, inclusive do Partido Novo, que é o partido do Eduardo Girão, para poder entrar ali com pedido de... no Conselho de Ética, com pedido de investigação e de retirada, afastamento do Davi Alcolumbre, porque realmente, pessoal, realmente, como que você pode manter a democracia, a justiça, a seriedade num país onde o Congresso está desmoralizado? Preste atenção, pessoal, os 81 senadores que estão ali foram votados pelo povo, foram votados pela população. O cidadão tem que sair da sua casa, ir lá no ponto de votação, na sessão eleitoral, e aí tem um tempo ali para poder escolher o seu candidato, aí vota naquele candidato, depois você volta para casa, fica olhando a apuração. Tudo isso para quê? São gastos 5 bilhões no ano eleitoral para poder financiar as eleições. Tudo isso para quê? Para quando chega ali no Senado Federal, o povo não é representado. Não é representado nem pelos senadores que estão ali, os 80 senadores, e nem por aquele um que está ali na cadeira do presidente do Senado. Tanto também acontece com os 513 deputados, também é a mesma coisa, porque o Hugo Mota também não está fora disso, ele também age da mesma forma. E aí, do que vale ter eleição para o Senado e para a Câmara dos Deputados se os presidentes das casas ali ficam segurando, amarrando o Brasil? É um freio de mão. O Davi Alcolumbre é um freio de mão. Coloque aqui nos comentários assim, ó, Davi Alcolumbre, freio de mão do Brasil. Porque o povo precisa acordar. Olha só, agora o Girão, é claro, o Girão, ele está ali fazendo o seu papel, e aí nós não sabemos, né, se ele está se alterando, né, e até mesmo peitando ali o presidente da casa, porque esse ano é ano eleitoral e talvez ele está querendo fazer o seu nome ali no Senado Federal para tentar se reeleger, porque ele já ficou 8 anos e agora ele precisa disputar de novo, se é que ele vai querer disputar para o Senado Federal. Eduardo Girão, que já foi inclusive governador do Ceará, não é qualquer pessoa. Já foi presidente do time do Fortaleza lá no Ceará, presidente do clube de futebol. Então é alguém realmente esclarecido, conhecido, e vez por outra ele sobe ali, fala e fala e fala, e o Davi Alcolumbre dá de ombros e chama o próximo palestrante e vida que segue o jogo. Não pode ser assim. Então é preciso mesmo fazer, já que os senadores e também os deputados colhem assinaturas, levam para o presidente da casa e nem na Câmara nem no Senado eles não fazem nada, na Câmara a disputa é pela anistia, né? Não coloca o bendito pedido de anistia para ser votado, senhor Hugo Mota. Ele senta em cima dos pedidos ali e não coloca. No Senado, Davi Alcolumbre faz a mesma... Parece que eles rezam a mesma missa, né? Eles devem ter um grupo de WhatsApp ali, eu imagino, vamos imaginar aqui, vamos confabular. Deve ter um grupo de WhatsApp, assim como o Vorcaro tinha o tal do grupo que chamava Turma. Olha o nome do grupo, Turma. E nessa turma tinha ex-matador de aluguel, tinha policial aposentado, tinha muita gente ali. Assim também, eu acredito que deve ter um grupo ali em Brasília que deve ter o Lula, o Moraes, o Gilmar Mendes, o Davi Alcolumbre, o Rodrigo Pacheco, o Hugo Mota. Deve ter, o Michel Temer também deve estar nesse grupinho ali do WhatsApp. Não pode ser, não faz sentido, pessoal. Porque as ações, elas são todas coordenadas. Um toma uma atitude daqui, o outro toma dali, a PGR esconde uma parte aqui e tal. A Polícia Federal fica sem saber o que pode fazer, o que não pode. E nessa história aí, o povo brasileiro é que vai sendo feito de gato e sapato, né? Eu acho que essa atitude dos senadores ali, principalmente do Partido Novo, com o Eduardo Girão, é uma atitude válida. No mínimo vai fazer um pouco de pressão. E mesmo que não dê certo, vamos supor, não vai dar certo, porque nesse Brasil realmente para passar esse tipo de coisa é complicado. Mas mesmo que não dê certo, pelo menos vai fazer uma pressãozinha ali no
Davi Alcolumbre. Inclusive, por falar em Partido Novo, o Romeu Zema, que é o governador ali de Minas Gerais, ele também é do Partido Novo. O Marcel Van Hatten, que é deputado pelo Rio Grande do Sul, que vai se candidatar para Senado neste ano, também é do Partido Novo. Ou seja, esse Partido Novo é aquele do João Amoedo, que inclusive disputou para presidente lá atrás, em 2018, mas não conseguiu. Enfim, o que acontece? O Romeu Zema, existem algumas especulações de que ele poderia ser o vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro. E aí eu quero a sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Será que o Romeu Zema ele poderia ser uma boa representação para a direita no Brasil? Eu acho que sim. Por quê? Olha só, o Romeu Zema foi eleito no primeiro turno em Minas Gerais. Ele nem disputou o segundo turno. Foi eleito no primeiro turno, depois foi reeleito de novo. Ficou, então, 8 anos ali em Minas Gerais, fez um trabalho muito bom porque quando ele pegou o governo ali de Minas, estava quebrado. O governo de Minas estava com dívidas, os municípios indo em Brasília, os representantes dos municípios ali, os prefeitos, estavam indo lá em Brasília fazer multirão lá, fazer arrastão, fazer qualquer coisa para ver se conseguia dinheiro do governo federal, porque os municípios, as cidades de Minas estavam quebrando. O Romeu Zema chegou, colocou ordem na casa, pagou o funcionalismo público, pagou os policiais estaduais, pagou todo mundo, colocou a casa em ordem. Tá, 8 anos. Ou seja, o Minas Gerais é um dos maiores colégios eleitorais. Se não for o primeiro, é o segundo, só perdendo para São Paulo. E tem uma máxima que você já deve ter ouvido aí no meio político, que nas eleições federais, né, para presidente do Brasil, geralmente quem ganha em Minas leva o Brasil inteiro. Geralmente é assim. Quem consegue ganhar para o governo de Minas, geralmente é um reflexo daquilo que vai acontecer na presidência do Brasil. Então, pense comigo. Se o Zema, que tem uma boa popularidade em Minas Gerais, for vice do Flávio Bolsonaro, olha o que pode acontecer. Ele vai arrastar uma multidão de votos ali para o Flávio Bolsonaro. Sem falar o Cleitinho, né? Senador Cleitinho, que deve também se candidatar para governador em Minas e vai puxar muitos votos também para a direita. Lógico que ele não vai puxar votos para a esquerda. Não faz sentido. Você já imaginou o cidadão indo ali em Minas? Estou falando de Minas Gerais. Mas pense aí no seu estado como que pode ser. O cidadão está indo ali com papelzinho, com a cola ali para poder ir votar. E aí tem lá governador, senador, presidente, deputado e tal. Aí ele chega lá em Minas. Aí ele vai e vota no Cleitinho, que é de direita. Beleza. Ele vai e vota no prefeito lá, o Bruno Engler, por exemplo, para prefeito. Vamos supor que tenha a eleição para prefeito também. Aí ele vota para deputado, ele vota no Nicolas Ferreira para renovar o mandato dele. E ele vai votando só direita, 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 direita. Quando chega para presidente e votar no Lula, não faz sentido, né, pessoal? Não faz sentido. Então, normalmente, quando a direita ganha num estado que é grande como Minas Gerais, reflete para o Brasil. E é isso que nós queremos ver. Agora, o Partido Novo, ele está entrando com essa representação ali para tirar o Davi Alcolumbre, no mínimo vai fazer uma cosquinha, um incômodo nele ali. Por quê? O povo brasileiro já está cansado de tanta zombaria. Há pouco tempo atrás, né, nós vimos aí um vídeo passando o Davi Alcolumbre sambando, dançando uma música ali, e o Brasil em pé de guerra por causa da política, por causa desses rombos aí do Vorcaro, do INSS, e em meio a essa confusão toda, o Davi Alcolumbre aparece dançando, sambando. Uma pouca vergonha, está rindo aí do povo brasileiro, e isso não pode continuar mais. Você apoia isso? Então dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Você pode se tornar membro também desse canal, muito fácil, para você nos ajudar. Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Você clica nele e aí com um pequeno valorzinho, se um cafezinho, menos do que um café por mês, você vai nos ajudar para a gente continuar trazendo essas matérias. Você quer ver de novo a direita voltando no Brasil e colocando ordem nessa bagunça que nós estamos vendo? Então nos ajude. Você quer ver, por exemplo, os ministros do Supremo aí tendo aquilo que realmente eles merecem e voltando ao lugar deles, que é o lugar de estar ali só julgando de acordo com a Constituição? Então apoie esse canal, porque aqui nós representamos esse tipo de causa. Vamos ficando por aqui e até a próxima.